Fala, Enezeira, Enezeira, a gente está aqui para comentar o Enem de 2023, segunda aplicação no Caderno Azul. A gente vai para a questão de número 22, cuja habilidade proposta era a 14, reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos, é a parte mais forte aí na questão, essa interrelação de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos, tá? Então o Enem escolheu aqui o artista norte-americano Jean-Michel Basquiat como base para o raciocínio da questão em um texto do Klaus Honeff, abreviado aqui o K, obviamente, Arte Contemporânea, São Paulo, não tem a editora, 1994, trecho com adaptações. Eu considero essa questão uma questão razoavelmente preguiçosa. Ela poderia ter facilitado a vida do candidato e da candidata colocando imagens em vez do nome das obras, mas também isso tornaria a questão mais fácil, né? Então a gente está vendo aí que o artista base, antes de a gente começar a ler o texto, é o Jean-Michel Basquiat, artista que começa nas ruas como um artista de grafite, podemos dizer, e depois migra para telas, para obras que vão ser expostas em museus, fazendo uma grande mistura de elementos contemporâneos à cultura norte-americana e ao mesmo tempo remetendo a manuais de anatomia e a própria obra de arte ou a história da arte como um todo. Então a gente viu aqui algumas obras do Basquiat enquanto eu estou falando, elas vão aparecendo e aí o texto fala disso. O Basquiat representa uma das classes da sociedade norte-americana às quais as barreiras sociais impedem geralmente o acesso à arte. Uma classe mais pobre e marginalizada, os seus quadros, objetos pictóricos e desenhos apresentam-se cheios de sinais, transcrições de textos e elementos figurativos encadeados em ritmos pictóricos de uma precisão empolgante, um misto de pintura gráfica, símbolos populares americanos, gírias de rua e alusões a obras de arte famosas. Então, o que o Enem perguntou agora? As características pictóricas das obras de Basquiat apresentadas no texto aproximam-se das que encontramos no Brasil em que? Então, qual é a obra brasileira que tem uma correspondência interessante com as de Basquiat? Letra A. O conjunto de azulejos da arte barroca. Então, a gente pode ver a arte barroca em cidades como Olinda, Salvador. É um conjunto de azulejos que geralmente decora ali o claustro das igrejas. E há um paralelo forte com o Basquiat? Eu penso que não, né? É uma coisa mais voltada, por exemplo, uma produção mais voltada ao caráter religioso, né? A gente tem, por exemplo, a cor azul marcante, o colorido, não é uma referência aí forte, eu não iria na letra A. Ainda que o azulejo tem um paralelo com a história de Basquiat, já que está na parte externa. O mural de azulejos poderia se aproximar um pouco da ideia do grafite, mas eu não ia muito nela a princípio não. É o óleo sobre tela, a Batalha de Riachuelo, do artista Vitor Meirelles. O Vitor Meirelles é um artista do romantismo e, obviamente, faz uma obra acadêmica ligada à idealização de elementos da pátria, e a gente pode ver isso, por exemplo, na Batalha do Riachuelo, tela de grandes proporções do Vitor Meirelles. Acredito que também não seja uma letra tão interessante assim de marcar, portanto, eu não iria na letra B, tá? Óleo sobre tela do Vitor Meirelles. O material óleo sobre tela, o Basquiat, quando vai para as telas, acaba usando, mas não ia nessa direção, não. É um painel de pastilhas do mural da Rua Imprensa, do artista modernista Di Cavalcanti, localizado na cidade de São Paulo. Então, veja, painel de pastilhas do mural. Então, é uma obra para ficar externa. Se aproximaria um pouco dos azulejos também, que estão externos aí no claustro. Mas aí ele traz um artista modernista de Cavalcanti. A gente sabe que o modernismo mistura várias referências. Então, é uma boa aqui referência ao Di Cavalcanti como um artista modernista. Então, a letra C parece um pouco mais interessante e a gente, quando vê esse painel, a gente vai formando uma ideia, portanto, do que poderia ser o desejo aí do Enem. Letra D é o Abaporu, o óleo sobre tela intitulado Abaporu, da modernista Tarsila do Amaral, em São Paulo. Aqui um erro grave, né? Porque o Abaporu não está em São Paulo, o Abaporu está no MALBA, no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Vocês podem ver, inclusive, aí minhas visitas ao MALBA para ver também o Abaporu. E aí a gente poderia pensar, mas o Abaporu, né, não é um artista modernista, a Tarsila, para fazer, mas não diria que essa tela tem um paralelo forte na obra do Basquiat, por exemplo, nessa busca de um primitivismo brasileiro nacionalista. Eu não iria, ainda que o Abaporu a gente possa interpretar no nacionalismo, e o Basquiat ele cita aqui símbolos populares norte-americanos, mas é mais uma mistura, né? E essa mistura eu não veria tanto no Abaporu, buscando certa raiz brasileira. Então, por isso que eu não colocava a letra D.
E, por sinal, parêntese aqui, é bem irônico, né, que esse quadro esteja em Buenos Aires, já que é um quadro muito referente à cultura brasileira. Mas, enfim, e na letra E, o óleo sobre tela do artista modernista Alfredo Volpi. Não tem nem nome no quadro, né? Questão preguiçosa, como eu falei. Cara, a pessoa não teve a boa vontade de botar nenhum nome do quadro da letra E. Então fica até difícil, a gente tem que conhecer o Volpi, né, o Alfredo Volpi, o pintor das bandeirolas, o pintor que vai trazer aí uma linguagem também modernista, mas que faz quadros basicamente e não murais, ou seja, uma coisa mais intimista, podemos dizer assim, não que o quadro seja intimista, mas porque está dentro de um espaço fechado, enquanto que a letra C parece responder melhor a esse objetivo aí da questão do Enem, tá? Se você não viu o Volpi aqui, eu deixo alguns trabalhos para que a gente possa ver pelo menos uma obra dele e formar a nossa interpretação. Portanto, nosso gabarito fica sendo letra C, tá? Vou marcar aqui, portanto, a letra C na íntegra como aquela que eu achei que melhor traduz o espírito do Basquiat. Forçou a barra aí, na boa, o INEP fazendo essa questão, mas paciência, acho que o gabarito de fato que melhor se adequa é o oficial, a letra C. E se você não conhecia o canal, fica aqui o convite para que você se inscreva e toda semana possa acompanhar nossas resoluções. A gente se esforça aqui para entregar o que há de melhor para você treinar pro seu Enem. E se você quiser pedir a sua questão, você pode. Há 2 meios. Você pode se tornar meu aluno da Turma Enem e, com certeza, se você puder fazer um investimento, sua relação com a prova de linguagens vai melhorar estupidamente, ou mesmo você se torna com uma contribuição bem pequenininha, membro aqui do canal, pagando menos de R$1 por dia, você por mês, né? Você vai ter acesso a um sem número de vídeos e de questões exclusivas que não estão disponíveis aqui no YouTube, e também pode participar, pode pedir sua questão e pode participar do nosso Vazou Enem, que é a revisão final que acontece nas semanas que antecedem a prova. Para tudo isso, é só posicionar aqui o seu telefone celular nesse QR Code ou buscar outros meios aqui no YouTube para se tornar membro. Mas não vai embora não, continue comigo aqui falando, já que a gente falou de modernismo, já que a gente falou de Tarsila do Amaral, vamos ver uma questão mais antiga aqui do canal em que eu comento a obra O Mamoeiro, que já caiu 2 vezes no Enem, a obra O Mamoeiro de Tarsila do Amaral. Clica aqui que eu tô te esperando.